Que vexame da seleção brasileira, galera. Vencia por 2-0 a seleção do Japão no primeiro tempo e a seleção japonesa virou para 3-2 no segundo tempo. Que sono, hein? Que moleza. Essa seleção brasileira é ridícula. Temos aqui esse corte do Linha de Passe. Vamos ver agora as opiniões dos especialistas que assistiram o jogo, né, galera? Eu vi o segundo tempo. O primeiro tempo não consegui assistir. E o que eu vi em campo foi um desespero total, cara. A seleção brasileira levando sufoco do Japão. Rapaz, que fase, hein? Faz o seguinte, vamos ver aqui esse vídeo agora. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. O chat aqui tá bombando o Fabrício Bruno, hein? Um dia infeliz dele. Falhou, né? Um abraço ao Victor chororô, Biller, fazendo o seu drama habitual. Disso eu não estava com tanta saudade dele. Assim, Jean, Calçade, ele não tomou porque ele não chegou na hora do café. Eu acho que, claro, é óbvio você virar e falar 3-2, porque o Brasil tomou 3 gols em 25 minutos, fez um primeiro tempo de 2-0, vai passar pela falha individual do Fabrício Bruno. Acho que era o... A gente estava comentando na redação até, a gente parava no intervalo, estava ali conversando com o Calçade, que chegou cedo na hora do café. Sim. E a gente falava, né, Calçade, tem coisas interessantes para além do 2-0, até antes ali do 0-0. Então o primeiro tempo foi muito interessante, acho que tinha muita coisa ali que o Ancelotti queria ver. O resultado importa muito mais a festa, a Copa Kirin, ao Japão, e acho que a seleção era muito mais a observação do Ancelotti, que diz que quer ter o grupo fechado até a data FIFA de março. Então, hoje ele queria observar o Hugo no gol, o Paulo Henrique, o Fabrício Bruno, mais uma vez, que vem sendo convocado com alguma frequência, se ele passa segurança, se ele consegue liderar essa linha defensiva ou não, a volta do Beraldo. Dá para entender por que ele não abre mão de Casemiro e quando ele foi abrir mão de Bruno Guimarães, a coisa piorou no segundo tempo. E lá na frente, uma dinâmica que eu até gostei. Acho que o Brasil, no primeiro tempo, tem um componente que eu acho, o William, que é... mas começou muito bem contra a Coreia e não começou tão bem contra o Japão. Até sair o primeiro gol, não estava tão bem. O Brasil contra a Coreia era um Brasil de jogadores que já estão na Copa, estavam ali um pouco mais leve para fazer o seu trabalho contra um treinador que eles conhecem muito bem. E contra hoje, um adversário inferior. Todo mundo ali precisando mostrar serviço contra uma linha muito baixa, então as dinâmicas demoram. Paquetá erra um passe, o Vini demora a ter espaço, Paquetá erra um segundo passe. Quando a circulação começa a acelerar, o Paquetá começa a tocar um pouco mais rápido. O Bruno acha o Paulo Henrique entende da ultrapassagem, o Brasil começa a fluir. E no segundo tempo, 3 gols em 25 minutos, é tudo que o Ancelotti não quer. A falha individual condiciona, não alivia, mas condiciona a situação. E muito mal, sim, a linha defensiva no Brasil no segundo tempo. Aí quando bota a cavalaria ali, aí já não é mais a mesma interação. O Estevam, que jogou com um cara na semana passada, hoje está com o Paulo Henrique, depois entra o Matheus Cunha, o Joelton quebrando por ali. A coisa vai muito mais, ele não abafa para tentar salvar uma derrota do que exatamente um movimento coordenado. Dá para entender o porquê da derrota. É ruim perder para o Japão, mas acho que o Ancelotti não estava exatamente preocupado com vitória ou derrota. Ele fala isso. Ele tem que observar. Tem gente que ganhou ponto com ele. E tem gente que numa linha muito fina ali de corte para a zaga, que alguns nomes já estão muito bem encaminhados, acabou dando uns passinhos para trás nessa corrida por Copa. Detalhe curioso, né? Primeira vez na história que o Brasil abre 2-0 e toma uma virada. Primeira vez que isso acontece na história da seleção brasileira. São curiosidades, informações, né, desse confronto. E é a primeira vez que o Brasil perde para a seleção japonesa. A gente está falando de seleção... Que vexame, né, cara? Primeira vez, hein? Principal, né? Já aconteceu em Jogos Olímpicos. Derrota para o Japão por 1-0 em 96, se eu não me engano, em Atlanta. O Brasil acabou perdendo aquele jogo 2000, se eu não me engano, mas perdeu, mas era a seleção olímpica. Geode, tinha um problema coletivo hoje na seleção, né? Um primeiro tempo bem, a seleção conseguiu achar os espaços, com excelentes assistências do Bruno Guimarães, do Paquetá, né? Primeiro e segundo gol. Aí a coisa desandou no individual no segundo tempo. É claro que passa pelo Fabrício Bruno. O que você acha? Tudo bem? Bom dia a todos. Acho que, assim, primeiro que muda o jogo, de fato, são as falhas individuais, principalmente a primeira falha individual do Fabrício Bruno. Acho que a seleção... E aí, eu vou na linha do que disse o Pedro, assim, em relação ao começo do jogo, porque acho que a seleção não começa tão bem quanto tinha começado contra a Coreia. É bom ressaltar, o Japão é mais forte que a Coreia do Sul. Aliás, se tem do ponto de vista do treinador um questionamento que eu faço, e não é uma crítica necessariamente, porque acho que é compreensível que o técnico jogue a primeira partida com aqueles que ele considera os caras garantidos na Copa. Ontem a gente fez a listinha e acho que tinham muitos jogadores da primeira equipe, da equipe que jogou
contra a Coreia do Sul na nossa lista de garantidos na Copa. Então, a gente pode dizer, grosso modo, que ali tinha muito mais titular da seleção brasileira do que hoje. Mas eu acho que existe uma certa incoerência em enfrentar a seleção mais forte com os reservas e enfrentar a seleção notadamente mais fraca com os titulares. É claro que talvez a ordem das partidas tenha definido isso. Quer dizer, o Ancelotti disse, quero ver a minha seleção principal no primeiro jogo e depois eu vou fazer os testes no segundo. É normal também que isso aconteça, mas enfim, acho que esse é um ponto para se debater ou para se discutir. Em relação ao jogo coletivo, também estou com o Pedro. Eu acho que as coisas acabam mudando muito pelos erros individuais, né? E aí é uma pena para o Fabrício Bruno, realmente, porque acho que é o tipo de atuação que a gente falava ontem, né? A gente colocou na nossa lista de garantidos na Copa 4 zagueiros. E ele não estava. E nenhum dos caras que estavam em campo hoje, né, como titulares, os dois, Beraldo e Fabrício Bruno, estavam na nossa lista de garantidos na Copa. Só que a gente já tinha colocado 4, ou seja, a concorrência é muito, muito forte. Então, no momento que você tem outros... Depois de hoje, cara, com esses erros do Fabrício Bruno, pode ter certeza que ele não irá para a Copa do Mundo. 4 zagueiros, né? Que acho que 3 indiscutivelmente estão na Copa, um quarto muito, muito perto disso. Ainda que você leve mais 1 ou 2, me parece que as chances do Fabrício Bruno, depois da atuação de hoje, por melhor que ele esteja jogando no Cruzeiro, elas devem diminuir consideravelmente. Isso para o olhar individual. Mas não foi só ele também, porque acho que depois da falha do Fabrício Bruno, houve ali falhas coletivas na marcação, espaço deixado pelos laterais, o próprio segundo gol não é, ele coloca para dentro, mas não é só uma falha do Fabrício Bruno. Então, eu acho que estou curioso para ouvir o Ancelotti, porque no fim das contas, é a primeira derrota que conta no sentido de que a primeira derrota, não que conte muito essa derrota do ponto de vista de ponto ou de história, ainda que seja a primeira derrota para o Japão, sim, mas é a primeira derrota em condições, num campo com condições de se jogar futebol. Porque eu acho que aquele jogo com a Bolívia perdeu, mas sinceramente aquilo ali a gente deve ignorar mesmo. Brasil classificado em condições ali adversas, enfim, aquilo a gente nem coloca na conta. Vitor Birner, a gente vai destrinchar um pouquinho mais individualmente alguns jogadores e tudo. Começo contigo perguntando sobre o Hugo também, né? Porque foi a primeira vez que o Hugo teve ali 90 minutos para mostrar serviço. O que você achou do Hugo e da seleção brasileira? Tudo bem? Primeiro, bom dia a você, William, Jean Calçade, ao Pedro, aos fãs das fãs do esporte. Pouco seguro. Um goleiro diferente do que a gente costuma ver no Corinthians. E a camisa da seleção brasileira acabou pesando, mesmo no amistoso. Eu acho que também pesou a atuação do sistema de marcação com algumas falhas individuais. Eu não vejo nenhum grande drama, ao contrário do que eu imagino que eu vou ler quando sair daqui na derrota do Brasil, porque é um período de preparação. É óbvio que eu não vou comparar o nível técnico dos jogadores daquela geração com o dessa, mas eu sempre gosto de citar que o Brasil, quando ganhou seu último Mundial, perdeu de Honduras por 2-0 em torneio oficial, não em amistoso. Então, os amistosos não definem nada. Quando eu olho a construção, eu acho que ela é boa. Ela ainda está muito no começo, por uma questão de tempo muito curto. Como disse o Jean, há falhas defensivas e houve algumas pequenas também contra a Coreia do Sul na goleada do Brasil. Hoje elas ficaram mais claras, contra o Japão, que jogou bem melhor, com um encaixe de jogo muito mais interessante. E eu acho que a derrota hoje passa muito mais por erros individuais do que por problemas coletivos, o que nesse momento da preparação brasileira, muito no começo ainda com o treinador que chegou há pouco tempo, é algo positivo. É óbvio que o resultado é muito ruim, o Brasil toma uma virada, o Brasil perde do Japão pela primeira vez, mas no final das contas, que eu já entendi como funciona aqui, se você ganhar a Copa América, ficar em primeiro lugar nas eliminatórias, for tudo excelente na Copa do Mundo não funcionar, nada valeu. E se tudo for ruim antes e na Copa do Mundo funcionar, fica tudo ótimo. E na Copa do Mundo, ganha a melhor seleção do mês, é que tem mais sorte, você não precisa ser o melhor time do mundo para ganhar a Copa do Mundo. E o Brasil tem jogadores que podem proporcionar esse título. É verdade. Calçade, antes da gente vai ouvir o Ancelotti daqui a pouquinho também. Claro que será questionado aí sobre essas atuações individuais, mas considerando que a gente tem mais uma data FIFA aí em novembro e depois tem aquela de março, sim, né, com as seleções mais pesadas em março,
para quem perdeu espaço hoje fica mais difícil recuperar caminho? Tudo bem? Olá, quase Essa é a mandei um grande boa questão. noite. Né? Bom dia, Eu né? quase No linha também. de passe, bom dia. Eu não lembro de ter dado bom dia no linha de passe, mas... Na última semana. Na tava sexta-feira. com a na Coreia? sexta-feira. É isso aí, Ele também até já foi. esqueceu. Depois do jogo da Coreia. É que eu falei... O senhor estava com sono. Você falou lá, boa, Calçade, boa. Cara, assim, eu acho que esse jogo cumpriu, não pela derrota, né? Mas a existência dele cumpriu exatamente aquilo que se precisava, que é um espaço para outros jogadores. Senão o Ancelotti repetiria o time contra a Coreia, só que ele não pode ignorar jogadores que ele convocou e depois ter a certeza de que deverá convocá-los sem colocar em campo. Agora, diante disso, então o campo é importante para dizer quem vai e quem fica. Hoje, tem jogadores, por exemplo, o Fabrício Bruno, ele não vai, ele fica na Copa. Você entendeu? O Fabrício, o que aconteceu com ele? Ele deu uma assistência para o adversário na área, uma bola recuada, e depois ele nitidamente se desestabilizou. E aí, na visão do treinador, acho que é um jogador que preocupa. A gente estava falando ontem aqui, precisa entender os contextos. A gente entendeu que acho que pouca gente viu o linha de passe ontem e está assistindo esse aqui, né? Porque a galera ou dorme turnos diferentes, ou dorme ou trabalha. Turnos diferentes. O que rola? Tá faltando uma Agora vaga. tá no YouTube, tem pessoal que trabalha e tá lá. Também. Tá faltando uma vaga, no nosso entendimento, para zagueiro. Então, Vocês acham? Eu acho que só uma. Se ele levar 5, tá faltando uma vaga. Se ele Cinco. levar 4, para mim, tá Não, já era. Eu acho que ele vai levar 5. Então, é que a gente Tem o pôs 4 Alexandre, ontem. Tem o Militão. Ele vai levar 5. Isso. Tem o Militão. Alexandre Militão, o Marquinhos ele não- Gabriel- ele não tava no Marquinhos papo e- Porque ele estava lesionado. Mas Marquinhos Magalhães, Militão e Gabriel. Isso. A dúvida agora. Militão Não, e. você fez que nem eu. Você pôs um nome composto Marquinhos, juntando Alexandre, dois. Magalhães e Militão. Você pode a levar. dúvida é se ele leva 5 e o Militão como opção para uma terceira lateral Mas direita. ele pode levar 8 atacantes, Pode. 6 jogadores de meio de campo, são 26 na 14. lista, né? 4 laterais, 18. Aham. 3 goleiros, 21. Cara, 5 zagueiros, É que, 26. a questão é que já existem 4, independentemente do número que ele leve, ele pode levar 5 zagueiros, ou pode até levar 4. Tem 4 em alta com ele. Tem 4 que acho que dificilmente não vão para a Copa do Mundo. E o que eu acho, vai. onde o Fabrício Bruno, para mim, perde tem 4 nomes aí que a gente já citou. Tem um 5º nome que, infelizmente, é uma incógnita por situações de lesão, como agora que é o Bremer. A comissão gosta muito Que, aliás, do Bremer acho- e não consegue. Não dá para não gostar. Mas você viu, né, ontem? Exato. Então, inteiro. assim, mais uma situação, então fica sempre essa interrogação. Já. Porque, por exemplo, para novembro ele não vai estar, então muito provavelmente para março teria que abrir uma exceção dentro do que o Ancelotti quer. O Fabrício Bruno, para mim, ele era o primeiro nome brasileiro do futebol nacional, digamos assim, entre aspas, porque na primeira convocação, o Ancelotti chama, orientado ali pelo pessoal que estava, o Léo Ortiz e o Danilo até como uma opção para a zaga. Os dois já ficam pelo caminho. Na segunda convocação, ele chama o Fabrício Bruno. Na terceira convocação, ele chama o Fabrício Bruno. Então, o Fabrício Bruno era essa primeira opção de futebol brasileiro. Eu acho que agora vai se abrir um debate para nome nacional, ou para 5º nome de zaga, para 6º nome de zaga, que talvez antes ele tivesse um pouco mais encaminhado. Acho que esse é o status do Fabrício Bruno depois de hoje. E como o trabalho é muito curto, um jogo mexe. O Hugo Souza, a gente estava até brincando. cruel, O Hugo Souza né, queria ter um Pedro, pênalti mas- para chamar de seu e pegar. O Fabrício Bruno queria não falhar, porque é a oportunidade que você tem para garantir uma Eu vaga acho na que, Copa. falando sobre zagueiros, eu acho que a chance do Beraldo aumenta, Sim, porque ele faz zaga e lateral, faz 2 e foi bem hoje. porque no tem primeiro saída tempo. de bola, e porque até agora as melhores atuações do Brasil foram jogando com um lateral ofensivo e um segurando, fazendo um 3-2-5, quando o Brasil consegue agredir o adversário, né, e marcando muito alto, tendo muita pressão e com a bola jogando num 3-2-5. Ele tem quem faz isso pela direita, o Militão, Sim. e ele não tem quem faça isso pelo lado esquerdo. Então, talvez por isso, tentando entrar na cabeça do técnico, a chance do Beraldo aumenta, mesmo ainda sendo um zagueiro que, por exemplo, precisa burilar mais para ser um jogador à altura de ser titular da seleção brasileira ou de passar confiança para o torcedor. Eu tenho certeza que o Bremer estava muito no radar do Ancelotti e que ele ainda não podia ter sido chamado por conta da lesão, mas também me parece que o anúncio ontem de que ele vai parar por mais 2 meses, que vai voltar a jogar só em 2026, Fica difícil pra ele. acho que as chances... É difícil o cara voltar e voltar... Embora ele tivesse até voltado voando, ele precisa voltar voando em janeiro e a convocação é em maio. Quer dizer, E o 5 meses Ancelotti ele querendo precisa... convocar em março quem ele já viu em Exato. setembro, outubro, novembro. Ele infelizmente, ele acaba... Assim como ele pega no finalzinho do bonde a última Copa,
Essa talvez no finalzinho do bonde também ele E possa... eu acho que ele tende a, assim, pelo tempo muito curto, a tomar decisões na cabeça dele, para mim, tão claras. Eu vou fechar um grupo e o que acontecer fora dele, se ele tiver convicção, se ele não tiver, aí ele pode abrir. Tem uma vaga que ele vai ficar ainda no radar. Mas se ele puder, ele vai abraçar nesse curto espaço que ele teve de observação e vai levar os caras para março e depois para a Copa. Muito bem, galera. Vamos lá para as notas. Temos aqui o ranking de atuação jogador por jogador. A seleção brasileira não empolga, né, galera? Pois é, tinha vencido a Coreia por 5-0, né? Só que era a Coreia. Só que, detalhe, né? Era outro time em campo também, né? Esse time de hoje é muito desentrosado, sei lá. Tem jogador ali que não merece estar na seleção. A maioria deles. Vou trazer aqui agora o ranking de atuação com as notas. Por exemplo, Hugo Souza. Isso é goleiro para Copa do Mundo? Não é, né, cara? Seleção brasileira? Não é. Olha a nota dele, 3.3. Paulo Henrique, 7.9. Foi um dos melhores que teve aqui no jogo de hoje, né? Fabrício Bruno, 0.9. Isso é jogador para a seleção brasileira? Lógico que não, é muito fraco. Ele falhou feio, deu uma assistência e um gol contra. Ridículo. Lucas Beraldo, 1.8. Jesus amado. Carlos Augusto, 1.9. Isso é jogador para a seleção, cara? Caio Henrique, 3.8. Casimiro, 4.9. Bruno Guimarães, 6.8. Joelinton, 2.7. Fraquíssimo. Lucas Paquetá, 3.9. Richarlison. Isso é centroavante para a seleção? Olha isso. Fraquíssimo. 2.2. Vini Júnior, 3.1. Rodrigo, 4.3. Luiz Henrique, 3.6. Estevão, 4.3. Gabriel Martinelli, 5.9. Matheus Cunha, 4.5. E o Ancelotti, 3.2. O Ancelotti deve ter aprendido muito com o jogo de hoje, né? Eu acho que ele não vai cometer mais esses erros que ele cometeu na próxima convocação. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu nem perco muito meu tempo com seleção brasileira, cara. Vi só o segundo tempo e vi um desastre em campo. Um time totalmente desmotivado, sei lá, um time ridículo. Tamo juntos, valeu, fui!